Olá, hoje venho aqui para dar continuidade ao assunto do vídeo anterior, onde falávamos sobre a relação com os nossos pais, e hoje venho falar de um aspecto ainda mais específico da relação com os nossos pais. Para falar neste vídeo vou fazer uso essencialmente de todo o conhecimento que eu fui adquirindo como terapeuta de regressão já ao longo de todos estes anos. Já são muitos anos aqui a fazer regressões e a lidar com estes temas. Então, o que é que eu queria dizer-te hoje? Que tem a ver com este aspecto que nós tantas vezes ouvimos falar do karma nos relacionamentos, do karma nas famílias, enfim. E o que é que para mim realmente significa esta expressão? Karma, no fundo, significa ação e reação. Então, quando nós falamos que algo é kármico, no fundo, tudo que nós estamos a viver é kármico. Ou seja, tudo o que nós estamos a viver surge como resultado de algo que aconteceu antes, de algo que nós fizemos antes. Então, quando nós falamos de relacionamentos kármicos, por norma nós estamos a falar de relacionamentos com pessoas que nós estamos a assumir que já conhecemos de outras vidas, que já conhecemos de outras experiências e que por isso estamos a viver o que estamos a viver. E então, o que é que eu gostava de te falar em relação a isto? Primeiro, de facto, isto já está mais do que estudado, é normalmente dentro do contexto familiar que nós mais encontramos estes tais relacionamentos kármicos. Ou seja, normalmente é na família que nós vimos reencontrar pessoas, algumas das quais até já foram grandes inimigas do passado. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu não estou a falar sobre isto para fazermos aqui nenhum drama, nem para utilizarmos, muito menos para utilizarmos esta informação para justificar determinadas inimizades que nós possamos sentir, determinadas tensões que possam existir entre nós e outras pessoas da nossa família. De todo. O objetivo não tem mesmo nada a ver com isso. Porquê é que eu estou a falar sobre isto? Porque é super importante nós percebermos porque é que nós estamos a viver determinada situação tensa com determinada pessoa. A meu ver, daquilo que eu tenho estudado, daquilo que eu tenho percebido, daquilo com o qual eu tenho lidado, essencialmente o propósito de nós reencontrarmos pessoas com quem vivemos estas situações tensas, com quem temos realmente estas dificuldades, é nós podermos nos pacificar, é nós podermos perdoar-nos e perdoar as outras pessoas que estão envolvidas nessa situação, às vezes por coisas que já aconteceram lá atrás, em outras vidas ou em muitas vidas. E como nós não trazemos, a maior parte das vezes, não trazemos uma memória consciente ou uma memória ativa em relação a algo que foi vivido com aquela pessoa, às vezes nós só trazemos a emoção, o sentimento de desconforto que está na presença daquela pessoa ativa em nós. Como nós não temos então esta memória consciente, às vezes fica difícil nós percebermos o porquê de estarmos a viver o que estamos a viver. Então, aqui a regressão, por exemplo, pode ser uma técnica de facto espetacular, que eu super recomendo, para nós podermos perceber uma potencial causa, uma potencial origem daquilo que nós estamos a viver. Agora, mesmo quando nós vamos buscar esta informação, e eu como terapeuta de regressão estou super à vontade para falar sobre isto, quando nós vamos buscar uma potencial causa, a ideia não é nós irmos buscar a causa para ficarmos ok, porque agora já sabemos e porque aquela pessoa magoou-me, ou porque eu magoei-a no passado e então agora é assim que é. Não, de todo. A ideia de muitas vezes nós irmos buscar uma causa, procurarmos algo que nos ajude a compreender o porquê de nós sentirmos o que sentimos e o porquê de nós termos determinada dificuldade, é para termos mais dados que nos permitam uma maior compreensão e uma visão mais abrangente em relação à dificuldade que nós estamos a viver num determinado contexto relacional. Para quê? Para nós podermos fazer o nosso processo de pacificação, de libertação, de perdão, de soltarmos aquilo que precisarmos de soltar e, em última instância, eu diria que quando nós nos encontramos assim realmente com pessoas que já fizeram parte da nossa história de alma e quando há de facto estas tensões, a ideia é nós perdoarmos, a ideia é nós aprendermos a ativar este amor, este reconhecimento, a compreensão de que nós também já ferimos eventualmente aquela pessoa e de que o facto de estarmos a viver o que estamos a viver, às vezes é como se fosse uma espécie de ajuste. Então vamos imaginar que eu numa vida passada
fui mãe da minha mãe e a abandonei e a fiz sentir-se muito mal e a fiz sofrer imenso, enfim, que fui realmente assim aquilo que nós consideraríamos aos nossos olhos uma péssima mãe. Imaginem que eu acabo aquela vida, que eu provoquei realmente imenso sofrimento à minha filha, que eu acabo aquela vida, ou já depois de terminar aquela vida, já num plano espiritual, eu olho para aquela vida e arrependo-me profundamente de ter sido aquela mãe e de ter causado todo aquele desconforto. E então eu decido, ou é acordado, porque isto aqui há muitas nuances, eu não vou entrar por aí para não complicar a mas vamos imaginar que eu decido voltar para conseguir compreender melhor o que eu provoquei, os danos que eu provoquei, então eu decido fazer quase aquilo que nós verificamos muito, que é uma inversão de papéis. Então eu decido vir como filha da minha mãe, ou melhor, como filha daquela que na altura era a minha filha, agora venho eu agora como filha desta mãe, para poder experienciar determinadas situações e podermos caminhar na direção realmente do perdão que talvez não tenha sido conseguido naquela vida ou naquele pós-vida. Então, muitas vezes é quase como se fosse um teatro que nós vamos jogando e vamos representando determinados papéis, e estes papéis que nós vamos representando têm, em última instância, a finalidade de nos permitir entrar em contato com todas estas partes, porque, na verdade, nós não estamos assim tão separados um do outro, né? Há muita gente que diz, e eu não quero estar aqui a entrar em clichês, mas que realmente somos todos um, fazemos todos parte aqui da mesma unidade, mas este entrar no papel do outro, na personagem do outro, e quantas vezes nós vemos isto numa vida, né? É que nos permite, de facto, perceber o que a outra pessoa sentiu, o que nós causamos e realmente levar a uma tomada de consciência de que aquele caminho não é um caminho que nós queremos viver mais. Então, quando nós temos esta visão, e é claro que aqui estou a falar, por exemplo, da técnica da regressão, que nos poderá ajudar a perceber o que é que nós já fomos e o que é que nós já vivemos com aquele ser, com aquela consciência, mas há outras formas de o fazer. Mas esta visão mais elevada permite-nos entender uma coisa que para mim é central, que é, não há vítimas aqui. Não há vítimas. É como se tudo fosse alinhado na perfeição, como se tudo fosse combinado assim milimetricamente, de uma forma milimetricamente perfeita, para que tenhamos exatamente a aprendizagem, tenhamos exatamente a experiência que precisamos, estejamos exatamente nas circunstâncias perfeitas para nós e para a outra consciência, para nós entendermos e crescermos naquilo que nós estamos realmente a necessitar de crescer e para desenvolvermos aquilo que sejam as características em nós, que em termos de consciência nós estamos preparados, prontos e disponíveis para crescer. Então, a revolta não é a via correta, a meu ver. É claro que estes sentimentos são normais e eles surgem e fazem parte desta tomada de consciência, mas eu diria que é sempre super importante ativarmos este sentimento de, ok, porquê que isto me está a acontecer? Não no sentido de porquê, no sentido da vítima, mas de, ok, se está a acontecer, está certo, se está a acontecer, há um propósito, como eu falei no vídeo anterior, se está a acontecer, há um motivo e eu vou abrir-me para que eu possa realmente entender o que é que de maior está disponível para mim nesta situação e nesta experiência. E de facto é só quando nós nos abrimos para perdoar e para soltar e para ter compaixão pelo processo humano do outro, que nós também conseguimos libertar-nos do peso que às vezes andamos a carregar em relação àquela situação. Se é fácil fazer este processo sozinhos, se poderemos sempre fazer este processo sozinhos, não, às vezes não. Às vezes é importante procurarmos um terapeuta, alguém que nos ajude, alguém que seja credenciado para trabalhar determinados temas, alguém que nos inspire confiança, com quem nós sintamos afinidade, para que nos possa ajudar nesse processo de cura e transformação. Porque realmente muito na nossa vida começa a transformar-se quando nós efetivamente começamos a perceber e honrar e respeitar e reverenciar, para não dizer amar, aqueles que são os seres que nos deram a vida e que fazem parte das nossas raízes e da nossa entrada neste mundo. Por isso, se tu que me estás a ver, estás a viver esta situação, se estás com dificuldade neste tema, contata-me, entra em contato comigo por mensagem privada, vai ao meu site, vê os meus contatos, o meu e-mail e o meu telemóvel. Vamos agendar uma sessão para começarmos realmente a trabalhar
e esse processo de cura que talvez seja mais do que tempo de tu te permitires viver, para que possas abrir-te para a vida e abrir-te para tudo o que tu queres experienciar. E tantas vezes nós não conseguimos criar a vida que nós queremos viver porque temos tanta coisa ainda do nosso passado a aprisionar-nos, a pesar-nos, a prender-nos, e é como se continuássemos sempre neste papel da vítima e a responsabilizar os nossos pais e a sentirmos como se fôssemos eternamente aquela menininha ou aquele rapazinho de 7 anos ou de 10 anos ainda ali presos naquela dor e naquela história. E o que eu te quero dizer é que não tem que ser assim. Não precisa de ser assim, não precisas de continuar a vibrar nisso. Há outras possibilidades, há outras soluções, sendo comigo ou não sendo comigo. Se houverem outros terapeutas que sintas que te possam ajudar nesse processo, procura, busca ajuda. Acho que ainda há muita resistência às vezes em nós procurarmos ajuda, em assumirmos que precisamos de uma ajuda, nem que seja naquele momento, para fazermos um determinado processo. E é super importante, é tão importante, porque quando nós começamos a priorizar realmente o nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio emocional, a nossa vida de facto começa a mudar. Por isso, começa agora, faz o que tens que fazer para que possas efetivamente fazer esse processo de perdão dentro de ti, o perdão dos teus pais, o perdão em relação a ti próprio, a ti próprio, em relação àquilo que foram as tuas escolhas, para que te possas abrir a uma nova relação com eles, no caso de eles ainda estarem vivos e acima de tudo, a uma nova relação contigo e com a história que tu tens vindo a contar a ti própria ou a ti próprio em relação à pessoa que és e àquilo que é a tua bagagem e, acima de tudo, em relação à pessoa que tu podes ou não vir a ser. Agradeço muito aí pela tua presença, subscreve o canal caso ainda não o tenhas feito, deixa aqui o teu gosto, é super importante para ajudar este canal a crescer, para podermos levar estas mensagens que têm esta função de nos ajudar a sentir-nos cada vez melhor e a sermos cada vez mais a pessoa que viemos para ser. Então, quando tu gostas dos vídeos, quando tu partilhas, quando tu subscreves o canal, estás a mandar esta mensagem ao YouTube de que estes vídeos são relevantes e isso vai fazer com que estes vídeos sejam mostrados também a cada vez mais pessoas. E quando nós ajudamos alguém a curar-se, é como se nós estivéssemos também a curar uma parte de nós. Então é super importante nós assumirmos aqui o nosso poder nesse processo. Por isso, bem-ajas, obrigada por estares aí, por acompanhares este canal, por acompanhares o vídeo, por partilhares os vídeos e por deixares aqui o teu feedback também, no caso desta informação ter gerado valor para ti, no caso desta informação ser importante, para mim é super especial receber os vossos feedbacks. Recebo realmente imenso feedback, às vezes mais por mensagens privadas e em privado, mas não se contenham, não tenham vergonha de deixar aqui o quanto também estas informações vos tocam nos comentários, porque isso pode incentivar outras pessoas também a ver os vídeos e a abrirem-se realmente a uma cura que já estejam preparados e disponíveis para fazer. Muito obrigada por estares aí e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.